Groenlândia, onde as temperaturas caem para 60 graus abaixo de zero e os ventos sopram com a força de um furacão. A vida parece impossível. Mas, se você pudesse viajar no tempo para o auge da Guerra Fria e olhar centenas de metros abaixo dessa camada de gelo, encontraria algo que desafia a lógica. Uma cidade inteira, pulsando com energia nuclear, com hospital, cinema, laboratórios. Tudo isso escondido do mundo, inclusive do governo que tecnicamente era dono daquelas terras. Bem-vindos ao projeto Iceworm. Este não é apenas um relato sobre engenharia militar. É a história de como a arrogância humana tentou domar a força mais implacável da natureza e como, décadas depois, esse segredo enterrado está prestes a emergir como um pesadelo radioativo. O que os radares da NASA detectaram recentemente sob o gelo não são apenas túneis vazios, mas uma bomba relógio ambiental que ninguém sabe como desativar. Prepare-se, porque o que vamos explorar hoje vai mudar sua percepção sobre o que os governos são capazes de esconder. Para entender o projeto Iceworm, precisamos voltar aos anos 50. O mundo vivia sob a sombra constante de uma aniquilação nuclear. Os estrategistas do Pentágono olharam para o mapa e perceberam algo crucial. A rota mais curta para um míssil atingir a União Soviética não era pelo oceano, mas pelo topo do mundo através do Ártico. A Groenlândia era o porta-aviões de gelo perfeito. Em 1951, os Estados Unidos e a Dinamarca assinaram um tratado de defesa, mas havia um detalhe. Os americanos nunca contaram aos dinamarqueses sobre seus planos nucleares. Oficialmente, eles estavam construindo o Camp Century, uma base de pesquisa científica para estudar o clima polar. Era a fachada perfeita. Mas, nos bastidores, o codinome era outro: Projeto Iceworm. O objetivo real era cavar uma rede de 4.000 quilômetros de túneis para esconder 600 mísseis nucleares Minuteman. Esses mísseis seriam transportados em trilhos sob o gelo, movendo-se constantemente para que os soviéticos nunca soubessem sua localização exata. Era o jogo definitivo de esconde-esconde nuclear. A construção do Camp Century começou em 1959 e foi uma das maiores proezas de engenharia da história. Como você constrói uma cidade onde não há solo, apenas gelo? Eles usaram máquinas de perfuração gigantescas, importadas da Suíça, chamadas Peter Plows. Essas máquinas cavavam trincheiras profundas, que depois eram cobertas por arcos de aço e seladas com neve, que endurecia e se tornava tão resistente quanto o concreto. A logística era um pesadelo. Mais de 6.000 toneladas de suprimentos foram transportadas por trenós gigantes puxados por tratores de neve a uma velocidade de apenas 3 km por hora. Imagine meses de viagem nesse ritmo, enfrentando tempestades que poderiam enterrar um caminhão em minutos, mas a peça central era o reator nuclear. Pela primeira vez na história, o homem levou o poder do átomo para o lugar mais isolado da Terra. O reator não apenas fornecia luz e calor, mas também derretia o gelo para fornecer água potável ilimitada.
parecia o triunfo definitivo da tecnologia sobre a natureza. Viver no Camp Century era uma experiência surreal. Do lado de fora, a morte branca. Do lado de dentro, uma vida que tentava desesperadamente ser normal. Os soldados tinham acesso a bifes suculentos, filmes de Hollywood e até uma barbearia. Mas a neurociência nos diz que o cérebro humano não foi feito para o isolamento total da luz solar. Os relatos da época falam de uma tensão constante. As paredes de gelo não eram silenciosas. Elas rangiam, estalavam e se moviam. Imagine tentar dormir sabendo que há milhões de toneladas de gelo acima de sua cabeça e que esse gelo está, literalmente, tentando esmagar o seu quarto. Os engenheiros precisavam raspar as paredes dos túneis constantemente, removendo toneladas de neve que crescia para dentro devido à pressão da geleira. Era uma luta diária contra um monstro de gelo que nunca dormia. A natureza, silenciosamente, começou a destruir o sonho nuclear americano. Os engenheiros do Pentágono acreditavam que a geleira da Groenlândia era uma massa estática, um bloco de gelo sólido que ficaria parado por milênios. Eles estavam errados. O gelo não é sólido. Ele se comporta como um líquido extremamente viscoso. Em poucos anos, os túneis do Camp Century começaram a se deformar. As paredes de gelo, sob a pressão de milhões de toneladas de neve acima, começaram a fluir para dentro dos túneis. Em 1962, o teto do reator nuclear baixou 1 metro. Os trilhos que deveriam transportar os mísseis nucleares ficaram tortos, impossibilitando o movimento das armas. O complexo estava sendo esmagado pelo próprio peso. Em 1963, o reator nuclear PM-2A foi desativado. Em 64, os túneis principais foram deformados. Em 67, ocorreu o abandono definitivo da base. O abandono foi melancólico. Os soldados e cientistas saíram às pressas, deixando para trás toneladas de equipamentos, fluidos químicos, esgoto e, o mais grave, os resíduos radioativos do reator nuclear. Acreditava-se que o gelo os enterraria para sempre, mantendo-os seguros por centenas de milhares de anos. Mas o destino reservava uma ironia cruel. Décadas se passaram. O projeto Iceworm tornou-se uma nota de rodapé esquecida na história da Guerra Fria. Mas, enquanto o mundo esquecia, o clima mudava. O aquecimento global começou a derreter a camada de gelo da Groenlândia a uma velocidade alarmante. O que antes era uma tumba eterna tornou-se uma geladeira aberta. Em 2016, um estudo científico revelou o que muitos temiam. A taxa de derretimento na região do Camp Century sugere que a base será exposta até o final deste século. Quando isso acontecer, não serão apenas túneis de gelo que veremos. Serão 47 mil galões de resíduos radioativos, toneladas de produtos químicos tóxicos. É um desastre ambiental em câmera lenta que os Estados Unidos e a Dinamarca agora tentam desesperadamente ignorar. Expedições recentes e radares da NASA mostraram algo arrepiante. A estrutura do Camp Century ainda está lá, preservada como uma cápsula do tempo radioativa.
Os radares penetrantes no solo detectaram as cavidades dos túneis e a infraestrutura metálica que sobreviveu à pressão. É uma visão fantasmagórica, uma cidade inteira pronta para ser desenterrada pelo sol. O projeto Ice Worm é o lembrete definitivo da nossa própria arrogância. Tentamos esconder o poder de destruir o mundo sob o gelo, acreditando que a natureza seria nossa cúmplice no segredo. Hoje, a própria natureza está expondo as nossas falhas. A cidade nuclear sob o gelo não é mais um mistério militar. É uma ferida aberta na história que nos obriga a encarar o que deixamos para trás. Se você chegou até aqui, é porque, como eu, você se fascina pelo lado bizarro da nossa história. Mas lembre-se, às vezes, o que está enterrado deve permanecer enterrado. E no caso do projeto Ice Worm, o que está para emergir pode ser muito pior do que qualquer segredo da Guerra Fria. Gostou desse mergulho na história bizarra? Não esqueça de deixar seu comentário. Você acha que os Estados Unidos deveriam limpar a base agora ou esperar o gelo derreter? E se você quer ver mais sobre projetos secretos, clique no vídeo que está aparecendo agora. Nos vemos no próximo mistério.